ok? Então, quando o movimento é acelerado, tu pode ter certeza que tem alguma força agindo nele. Só Uhum. acelera se tiver uma força. É assim. Sim. Sempre que tiver aceleração é porque tem uma força. E sempre que tem aceleração, então você vai ter mudança de velocidade. Então, se, por exemplo, um objeto saiu do repouso, Aceleração. isso, tem aceleração, é porque Tava tem no mudança movimento, de ele tava em velocidade. movimento retilíneo uniforme, né? Velocidade de zero, aí ele sai do repouso. Isso. Aí, como que é? Vai para o É movimento isso, não é? retilíneo uniformemente É, variado, movimento exatamente isso. retilíneo, é isso. Exato. Isso Perfeito. eu lembro, isso eu lembro. Perfeito, então já tá bom pra caramba já. Então o negócio é o seguinte, o que que rola aqui? Se Hum, liga que nós temos aqui umas bolinhas fazendo umas coisas, né, com setas, né? O que que significa essas setas aqui? A seta vermelha é a força. Então nessa bola age apenas uma força, uma única força para a direita. Então tu pode ter uhum. Na certeza horizontal. absoluta que essa bola vai se mexer para, bem, pelo menos ela vai ter uma tendência de movimento para a direita, né? Sim. Que É não a tem nenhuma aceleração força dela. contraditória, então Exato, só a nenhuma. direita. Exato. Então, a aceleração dela é para a direita, pronto. Pode ser que ela Sim. esteja indo para trás, é que nem com um carro, quando tu tá de ré e daí passa a primeira, né? O carro dá aquela derrapada e vai Uhum. para frente. Pode ser que isso aconteça também. Sim, sim. Mas de modo geral, tu tem então a aceleração para a direita. Agora, olha só o B aqui. Bom, no B, tu tem uma força maior para a direita do que para a esquerda. Tá rolando um cabo de guerra. Uhum. Ganha aquela que for mais forte. E daí, como para a direita nós normalmente consideramos positivo, tu vai ficar com F1 menos F2. Essa vai ser a Uhum. tua força resultante. E como a força resultante é igual a massa vezes a Massa aceleração, vezes aceleração. justamente. Então a massa vezes a aceleração vai depender, na prática, da subtração dessas forças. Isso pode acontecer também na outra dimensão, aqui na vertical. Não tem segredo nenhum. Hum. Ele vai começar a dar um monte de ideia aqui, ó. Força-peso, importante tu saber a fórmula, que às vezes ele passa a massa num problema e nem te fala o que fazer com ela. Um problema de força, Uhum. entendeu? Tu É, tem que saber que tu precisa a multiplicar massa pela, é em Newton, não é? Multiplicar pela pela aceleração. gravidade. É, como que é? Na gravidade, mas Isso, tem para um tu encontrar a nome força esse nome. peso, tu precisa pegar a massa do Que objeto e multiplicar pela gravidade, exatamente. multiplicar vezes 10, né? Vezes No 10 a caso massa da Terra é do 10. planeta. É, 10. Isso. 10 metros por segundo ao quadrado. Perceba que isso pode Isso, ser 10 metros. diferente, né? Pode ser Pode, diferente se tu mas é estiver pelo pesando na mão. exercício. Pode ser 5, pode ser 6, mas é só multiplicar. Isso. Ele vai falar aqui uns tipos de força que tem, a gente pode ignorar isso aqui por hora, o negócio é fazer conta. Primeiro vamos ver Uhum, esses exercícios aqui para conseguir fazer umas continhas. Ó, vamos dar uma lida aqui, ok. vamos já debulhar já. Eu ia fazer uma teoriazinha a mais, mas vamos direto ao ponto aqui, o que importa. Na figura da Vamos lá. abaixo, representamos as forças que agem nos blocos. Todos os blocos de massa igual, 2 quilos. Determine em cada caso o módulo da aceleração. Então, ó, Esse o bloco. bloco tem uma massa, tu vai por uma força, e baseado nessas informações, você vai encontrar qual é a aceleração que esse bloco vai ter. Sim. Então, vamos ver o primeiro O caso A, o aqui. bloco tem 2 quilos, né? São 2 quilos o Todo, bloco, todos eles. Aham, todos eles. isso. Ah, então, tem que fazer a força da massa A faz. São 4 newtons de força? São 4 newtons de força. Exatamente. 4 newtons é a Tá, unidade de força, né? Newton. ok. É isso Então, aí. vai ter que E pegar a. note que o problema está pedindo aceleração, né? Então é isso que a gente tem que focar Uhum. aqui na parada. Então, é só Né? pegar a força do bloco que tá fazendo com a massa dele e. Como que é? Ele não dá nada de massa, né? De multiplicar nem nada, não. Porque ele não tem outra força, né? Não, Não, ele dá nesse sim, primeiro 2 aqui não. quilos. Só tem uma força para frente, exatamente. Tá. Então, força resultante é massa vezes aceleração. A força um vai ser massa vezes aceleração, que vai ser 4, né? Porque são Isso. 2 quilos e Não, 2 não, não. e. Vamos aí. Não, É pera. 4 porque o enunciado está dizendo que é 4. Pronto. Ah, Por tá. isso. É 4. Poderia ser 300 mil aqui, newtons, não importa. Mas o enunciado falou que a força é 4. E o problema é que o enunciado está pedindo a aceleração, mano. Não é porque a força tá aqui que tu sempre vai encontrar força. Pode ser que o enunciado te dê força, mas tá pedindo aceleração, entendeu? É o caso Entendi. aqui. Então ele tá Uhum. pedindo aceleração. Então
Jogou a força, jogou a massa, encontra a aceleração, isolando o A aqui, né? Passando 2 para o outro lado, dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Ok? Uhum. Pontinha de Ok. divisão aqui, tranquilo. Agora, olha só o que está acontecendo na B aqui. Na B, tu tem duas forças para a mesma direção. Para a direita, Uhum. 4, né? 4 newtons. 4 E newtons. também 3 newtons, né? Então, como as duas estão na mesma direção, mesmo sentido, você soma elas, beleza? Beleza. Beleza. Então, o Quando é o que que vai mesmo rolar sentido, aqui? você soma. Quando é diferente, Subtrai. você subtrai. Tá. Perfeito. Tipo, na C ali, a Ok. gente vai subtrair. Ok. Então, o que que vai acontecer aqui na B, ó? 4 mais 3 dá 7. Daí tu vai ficar com 7, né, que é o somatório das forças. Esse F igual a MA Uhum. aqui é sempre a força resultante, ou seja, a soma Sim, de sim. todas as forças que agem naquela direção que tu está estudando. Então, as duas são a Uhum. 4 e a 3, tu somou, e igual a 7. 2, a massa continua sendo 2 vezes A. 7 dividido por 2 dá 3,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Uhum. Então é isso. Quanto Ok. mais força, mais aceleração, né? Ó, já é maior do que o problema anterior aqui, não é mesmo? Sim, sim. Porque tu tem mais força sendo aplicada. Agora vamos para C, aquele caso que tu falou. Mesma direção, mas sentidos contrários. Uma tá para a direita, outra tá para a esquerda. Aham. Daí, Vai ter que ah, subtrair. subtrair, 4 exatamente. subtraído por 3 é 1. Então, 1/2, meio. Exatamente. Nada a acrescentar. Muito bem. Então, ó, aqui, agora tu tem forças em Complica um direções pouco distintas. Uma tá mais. para cima, outra tá para direita, tá vendo? Isso é o que normalmente cai, normalmente. É Essas de ainda é boa. muito fácil do É de bloquinho. boa, ainda é de boa porque é É. teorema de Pitágoras. Tu tem que entender Sim, que, sim. que a resultante, que é essa aqui, ela é a soma, obviamente, dessa força e dessa. Sim. Então, você pode identificar ela como a hipotenusa desse triângulo, onde esse cara aqui, que eu acabei de desenhar, é igual a esse. Então, tu Uhum. tem 4, aqui tu tem 3, é só tu fazer a teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado mais Ela é 3 ao assim. quadrado. E vai dar 5, né? No fim das contas vai dar 5. Uhum. Beleza? De boa? A resultante vai ser assim. Por enquanto, de boa, né? Show. Então, ó, pra ver se tu O tá problema tranquilo. só nesse tipo de equação é quando eles não te dão. Nesse daí eles deram as duas forças. Normalmente, nos que eu faço, eles não dão, não. É, mano, Principalmente na por isso apostila. que tinha que ter enviado as fotos aí das questões da apostila, mas aqui é só pra começar mesmo, né, cara? Sim. Claro que se tu quiser, eu Não, pego uma não. questão aqui do ITA, a gente faz, mas por hora vamos de boinha, né? Só pra ver se tu Ah, tá de boa, tá tá de boa. manjando a parada. Por exemplo, essas duas aqui, será que eu te mandei no WhatsApp as coisas que a gente acabou de conversar? Tu pode dar uma olhada Uhum. lá se tu quiser, por isso que é bom ela pelo computador, Ok. que daí tu troca de janela e tal. Mas eu gostaria Sim, suave. que tu fizesse. Veja, eu vou fazer a A aqui bem rapidão. Eu quero que tu faça a B. Como é que vai ficar a A? Que é a aceleração. Então a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Isola a Uhum. aceleração, força sobre massa. Quem que é a força aqui que está sendo aplicado nesse cara? 10. 10 em cima. Quem 10. que é a massa? 2. 2 embaixo. Quem que é a aceleração, então? 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Só isso, velho. A dica é tu sempre isolar primeiro aquilo que tu quer encontrar, que no caso é aceleração. Então agora é tua vez, tá? Eu vou querer que tu faça essa conta e me mande uma foto, como se tu estivesse fazendo para prova, para eu poder te dar a dica de como escrever, beleza? Tá, beleza. São forças Beleza. alternadas. Deixa eu ver aqui. Eu tô bem de boa com Ah, o contatempo aqui, pode fazer do teu jeito, contanto que faça certo, tá de boa. são 2 quilos, né? Um bloco de 2 quilos no plano horizontal. Isso aí. Ah,
2 vezes. Ah, vai dar aqui aceleração. Que vai ser 3 a aceleração, né? 3 metros por segundo. Não sei, me manda a foto aí que a gente vê. Pode ser? Ó. ah, como são. Como eles estão se refletindo, são 10 newtons menos 4 newtons, né? Certo. Que eles estão se refletindo. E você pega a força é igual a massa vezes a aceleração, massa é 2 quilos, força é 6, joga lá pro lado e faz 6 sobre 2, 3 metros por segundo ao quadrado, não? Ou Certo. tá errado? Não, tá Tá certo? certinho. Certinho. Então, Vamos ver um outro problema aqui que envolve uma coisa bem importante, olha só. O que ela envolve? Ela envolve cinemática. É o movimento, né? O Uhum, estudo do movimento. Por quê? Porque lá sim, na cinemática a gente tem os movimentos acelerados, né? Que a gente usa aquelas sim. equações de sorvetão, vovô Ateu, Torricelli, né? Uhum, São as equaçõezinhas para calcular a posição, velocidade, tempo, essas coisas. Mas sim. todas elas têm aceleração. Ou seja, A de algum do lugar vovô tem que Atel é vir o V igual a V0 V zero mais vezes. AT. É, isso. Isso. De algum lugar tem que vir essa aceleração do A, né, que eu acabei de falar. E vem das Uhum, forças aqui que nós estamos estudando, beleza? Belezinha? sim. Então agora, mano, a gente vai dar uma olhada nessa, depois eu vou fazer uma, e então você vai fazer outra. Ó, vamos lá. Um ponto material de massa igual a 2 quilos parte do repouso, ou seja, estava parado, como tu mesmo falou lá no começo da aula, Uhum, sob a ação de uma força constante de intensidade 6 newtons. Beleza, tá. forcinha de 6 E newtons. atua durante 10 segundos, os quais deixa de existir da Terra. Isso. Determine a aceleração nos 10 segundos iniciais. Ele está só pedindo a aceleração ali nos 10 segundos iniciais. A E a velocidade ao velocidade fim. ao fim de 10 segundos. Beleza. Ao Então a gente fim, vai. a De 10 velocidade ao fim segundos. é zero, né? Não, por quê? Isso seria zero. Ué, porque ele parou, não? Não, não. Ele começou parado. O que vai Não. acontecer, aqui, ó, que tu Ah, leu após os quais deixa de existir, o que vai deixar de existir é a força. Mas isso não significa que ele hum, vai parar de se mover. Por exemplo, se tu desliga o carro com ele se movendo, ele não continua se movendo? não. Não, Claro que continua. 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 Justamente, não Continua. para, tu quis dizer, né? Beleza. Sim. Justamente. É assim, se tu chuta uma bola, a força do teu chute foi só no momento do chute, mas a bola continua se movendo depois, sem uma força Tem agindo um sobre tempo. ela. Ela se move por algum tempo. Muito bem. Ok. Então é isso que está rolando aqui, entendeu? Velocidade é uma coisa, aceleração é outra, ok? Ok. Tomar cuidado Uhum. com essa diferença aí. Então vamos lá, aceleração após 10 segundos iniciais. Bem, para encontrar a aceleração, a fórmula vai ser essa, porque ele deu a força e deu a massa, né? Então, como a aceleração, como a gente já viu, é força dividido por massa, chegou no 3 aqui, certo? Uhum. 3 metros por segundo ao quadrado, beleza. Então, inicialmente ele estava, agora vamos para B, né? Inicialmente ele estava parado, é isso que essa figura mostra aqui. Veja, velocidade zero. Mas começou-se então a agir essa força, empurrando para frente, na nossa bolinha aqui de 2 quilos no instante zero, beleza. Até que tão acelerada ficou que se moveu por 10 segundos e agora a gente quer saber qual foi a velocidade disso. Muito bem. Uhum. Qual será a velocidade? Bem, uma vez que você tem a aceleração, que foi encontrada aqui, ó, foi 3. Tá. E você quer saber a velocidade, a única coisa que você precisa usar para isso é o vovô Ateu. Porque Tá. você tem aceleração.
você quer a velocidade e você tem o tempo, você tem todos os elementos para jogar aqui na equação do vovô ateu, entendeu? Todos. Uhum. Você quer esse cara e você tem todos esses aqui. Todos eles. E você tem a velocidade inicial que é zero, por causa do repouso. A aceleração que é 3, tu achou ali comigo. E o tempo é Sim. 10. O enunciado pediu 10. Pronto. V igual a 3 vezes 10, V igual a 30. 30 Metros por metros por segundo. segundo. Perfeito. De boa, né? De boa, por aí, de boa. De boinha, de boinha. Show. Então, No então vamos lá, problem. velho. Vamos lá. Acho que a gente pode fazer junto a próxima aqui para aproveitar melhor o tempo do que só eu fazer mesmo. Aham, Vou pegar com aqui, ó. certeza. Vamos fazer juntos e vamos tentar fazer duas juntos aqui. Vou fazer essa do FMG. Aqui, cadê o lápis aqui? Tá no chão. Dá Ah, uma lida aí no enunciado, só para ti, não precisa ler para mim, tá? Quando você terminar tá. de ler, me fala. O FMG é Universidade o quê? De Campinas. Não é Campinas, é Minas Gerais? Isso, Isso? Tá. isso. Submete-se a um corpo de massa igual a 5.000 quilos a ação de uma força constante. Eu não consigo ver por causa da câmera. Peraí, deixa eu abaixar a câmera aqui. Ah, sim, Pronto. né? Tá. Aqui. Pronto. Que a partir do repouso lhe imprime a velocidade de 72 quilômetros por hora. Ao fim de 40 segundos, determine a intensidade da força e o espaço percorrido. Certo. Então ele tá querendo a força ali na A, né? Aham. E qual é a equação da força? Tu lembra? A gente já viu ela algumas vezes hoje. Força é igual a massa vezes aceleração. Maravilha. Então, para encontrar a Essa força é aqui, a gente precisa da massa e da aceleração. Quem que é a massa? 5.000 quilos. Isso. Quem que é a aceleração? 72 quilômetros por hora. Não. Velocidade. Não. Velocidade e aceleração é Aceleração é uma diferente, né? coisa, velocidade é outra. Aceleração Certo? não tem, né? Não tem. Não tem, muito bem. Mas a gente pode encontrar. Por quê? Porque ele falou que Sim. saiu do repouso e foi até essa velocidade nesse tempo. Sacou? Sim. Se você lembrar, a aceleração ela também pode ser encontrada como ΔV por ΔT. Só é T. Sim. Isso. Essa eu lembro. Bem, quem que é o nosso ΔV? É a velocidade final aqui, menos a Sim. inicial, sacou? Sim. E o tempo tá aqui, né, mano? O problema é que essa 40 velocidade está em segundos, né? quilômetros por hora. Ela está em quilômetros por hora, certo? Tem uma equação para transformar, não é? Quantos É que é? só 0,3? dividir por 3,6, só isso. Isso. Daí tu tem que pensar que 72 é o dobro de 0,03 36. é por metro? Não 0,3. lembro agora. É 0,3. Sei do que tu tá Eu lembro falando que eu aí. vi isso. Não, Para que você passar de quilômetros por hora para metros multiplica. por segundo é dividir por 3,6, beleza? Isso. Tá bom. Muito bem. Então, vai ficar 20, tá? Aham. Eu vou colocar aqui, ó. Só para tu ficar ligado, Tá igual 72 dividido por 72 por. 3,6 Aham. dividido por 40, né? 40 segundos. Muito bem. 72 dividido por 3,6 é 20. Então vai ficar 20 dividido por 40, o que vai dar meio. Meio metro por segundo ao quadrado. Porque 20 é metade de 40, concorda comigo? Então tem que dar meio. Uhum. Muito bem, então achamos a aceleração, velho. Agora tá feito praticamente, só jogar na fórmula, né? A massa do carro aqui é 5.000 quilos. E a aceleração 0,5, certo? Certo. Então, a força aqui vai ser metade de 5.000, que é 2.500 newtons. Beleza? Aham. Beleza. E agora, como que a gente encontra o espaço percorrido, velho?
te pedirem o deslocamento na física, qual fórmula você tem que usar para encontrar o S, que é o espaço O percorrido, S? S? Normalmente a gente chama de espaço percorrido, a gente chama de deslocamento, a gente chama de delta S, né? Uhum. E aí, Não você lembra a sei, nunca fórmula? vi essa equação, não. Claro Essa que viu, fórmula. mano. Nunca viu uma fórmula que te dá o quanto um objeto se deslocou na vida. Você não fez física até agora aí na Ah, escola, porque a gente só aprende isso nos primeiros 6 meses de aula. É o sorvetão e o ah, sorvetinho lá, né? hum, Não lembra do é sorvetão, cara? que a gente vai agora? SO vezes SV. AT ao quadrado sobre 2. É AT isso daí? É. Lembra dessa forma? Uhum, a gente vai agora. Eu não lembro ter escrito ela, mas beleza. Ah, talvez um outro exercício. De Sim, toda sim. forma, essa é a equação que te dá o quanto um carro andou, ou qualquer objeto andou, num movimento acelerado. É o MRUV, né? Quando tem aceleração, Aham, a equação do deslocamento, da posição, do X, do sim, S, sei lá. Nesse tipo de movimento acelerado, é essa equação aqui sim. que a gente costuma chamar de sorvetão, ok? Tá, ok. Daí a gente só precisa avaliar algumas coisas, né? Nós queremos o S, nós podemos dizer que a posição inicial é zero, ou você chama de delta S, de uma vez, quando você joga esse cara para lá, vira delta S. Daí esse cara aqui, Aham, normalmente nos livros chamam de deslocamento. Mas tanto faz, tanto faz. Se quiser colocar zero aqui, tá. coloca também. A velocidade inicial, algumas vezes a gente já leu essa palavra hoje, mas zero, né? Repouso é zero, zero. Isso, exatamente. O tempo, bem, 40 segundos. 40 40 segundos. segundos, isso mesmo. 40 segundos. E a aceleração, essa que a gente já calculou Aqui a agora há gente pouco. abriu 0,5. 0,5. 0,5, exatamente. 0,5. E vai ser S20, não? S20, como assim? Não. Ah, tá. O 40 ao tempo é quadrado 40 sobre segundos, 2. então 40 ao quadrado, exatamente. Então, olha só, né? Esse cara vai embora, esse cara vai embora, porque estão multiplicado por zero, né? Sim. Então, o deslocamento, que é o que a gente está interessado, vai ser simplesmente 0,5 vezes 40 dividido por 2. Uhum. 0,5 dividido por 2 é 0,25. Se a gente pegar 50 centavos, dividir por 2, vai ficar 25 para cá. Vezes 40 ao quadrado. Né? Quanto é que é 40 ao quadrado? 40 ao quadrado é 1.600. Beleza? Uhum. Bem, se você não tiver calculadora na hora, eu não recomendo que tu fique fazendo conta com vírgula, né? Eu, particularmente, Não, gosto de eles fazer. não dão calculadora. Pois é, então tem que saber se É virar a com outras cabeça. coisas aí. Tem que saber se virar com Aham. outras coisas. Por exemplo, esse cara aqui, 0,25, é uma fração bem conhecida da gente aí, mano. É que nem tu pegar Uhum. R$ 1 e dividir para 4 pessoas, não vai ficar 25 centavos para cada uma? Não, mas isso é de boa. O problema é quando eles dão fração mais difícil. Quando o bagulho é quebradíssimo. Quando a conta é Ah, quebrada é foda, né? e aí? Direto, tem umas contas quebradas aqui, cara. Se tu achou fácil, eu gostei, velho. Quanto é que fica aqui essa divisão? Tem como tu fazer para mim? Tem mil calculadora, e é claro? seiscentos Ué, é 400 não? Boa, isso mesmo, 1.600 dividido por 4, 400. Só 400 voltar o o quê? 40. Nunca esquece a unidade. Qual que vai 400 ser a unidade newtons. aqui? Não, ó, Não, a leia o unidade aqui contexto do é. problema, ó. Peraí. Espaço Espaço, percorrido, então é metros por segundo? espaço percorrido. Quando tu vai da casa da tua mãe até a casa da tua avó, tu percorre metros, tu percorre quilômetros, Não, percorre só metros, né? Quando tu vai não. pro outro lado do campo, tem Metros. os 40 metros do campo lá, né? Ok, ok. Espaço percorrido é metro, velho. Nunca erra essas unidades, por quê? Porque Unidade, não importa se acertou, unidade se errou, já errou. os Questão professores de já. física são chatos pra unidade, cara.
E se tu colocar, por exemplo, o que tu falou, o professor vai pensar, pô, esse cara não entendeu nada de física, né? Porque se ele tá me dizendo que espaço percorrido é velocidade, né? Daí ficou Na meio estranho. na questão da mensal, eu acertei a questão que ninguém acertou, e porque eu errei a medida métrica lá, ele falou que estava errado. Uma filha da É, puta, Jojo Mar, velho. é cruel mesmo, mano. Mas a aula é de física, não de matemática. Mas então tá, velho. Poxa, foi massa aí, deu pra ver que tu consegue pegar rápido as coisas.